Siga o comunicador de sua preferência da Rádio MediaCast. O Twitter do Paulinho é @blog do Paulinho. Você pergunta e ele responde. No ar, na Rádio MediaCast. Pergunte para o Paulinho. Olá, muito boa noite! Está no ar mais uma edição do MediaCast Esporte Clube. Hoje, dia 12 de abril de 2013, enfrentamos aqui, antes da abertura do programa, alguns problemas técnicos. Você que está escutando ao vivo percebeu, certamente, mas conseguimos rapidamente resolver a questão. E você participe conosco aqui do nosso MediaCast Sport Clube. Basta acessar o Twitter, hein? Twitter @Rádio MediaCast. Twitter @Rádio MediaCast. Você participa conosco aqui, deixa suas perguntas, nos auxilia também na pauta, claro, né? E participe também pelo telefone, código 11 30 42 74 15, 30 42 74 15. E já vamos aqui, logo de cara, falar com o nosso Igor Munarim. Igor Munarim sempre presente aqui, né, na Rádio MediaCast. Ele diz aqui, fale sobre a matéria da Placar de janeiro de 96, Piratas da TV, que você colocou no blog. Olha, deu o que falar essa matéria. É uma matéria da revista Placar, né, de 1996. Uma matéria que escancarou na época, né, como funcionavam as coisas nos bastidores dos repórteres da Band. Nada que seja uma coincidência com o que acontece agora, né? Evidentemente. O repórter Luciano Luiz, Otávio Muniz e o já falecido o Eli Coimbra, né? Eli Coimbra já falecido, que empresariavam jogadores de futebol enquanto eram jornalistas e por isso falavam bem de alguns, mal de outros. Era assim que funcionavam as coisas na época. Foram desmascarados pela revista Placar e na sequência, né, resolvemos publicar e a gente percebe que a Band mantém os velhos hábitos, né? Mantém os velhos hábitos, inclusive hoje com até alguma periculosidade a mais. A matéria vale sim a pena ser lida, é uma matéria extensa, né? Dividimos em duas partes, está no blog do Paulinho, mostra detalhadamente como as coisas aconteciam. Por exemplo, o jogador Elivelton envolvido, Zé Elias, o jogador Breno, todos eles de alguma maneira agenciados ou intermediados em algum negócio por esses jornalistas. Vale ressaltar, porém, a nobreza do narrador Silvio Luiz, a dignidade de Silvio Luiz, que denunciou a revista Placar e disse se sentir constrangido ao trabalhar com esses profissionais. Silvio Luiz, que chegou a denunciar também a direção da Band, que não tomou conhecimento. Diferente de Luciano do Vale. Luciano do Vale, que preferiu, era o chefe de todos eles e preferiu se omitir, aliás, como faz atualmente. E hoje também, se você olhar nos comentários do blog, há uma resposta de Otávio Muniz, o Tatá, um dos retratados, né, na matéria, desmentindo tudo, tal. Quer dizer, quem lê a resposta do Otávio Muniz é duro de acreditar. É duro, mas tá lá. Quem quiser ver, tá lá a resposta do Otávio Muniz. Otávio Muniz, que por sinal é o diretor fiscal da ACESP, hein? Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, para você ver como andam as coisas na entidade que deve cuidar dos jornalistas. E gente como Leandro Quesada tá lá, e principalmente o presidente banana, né, que é o Luiz Ademar, que quase chorando no telefone disse que não podia. Não podemos cadastrar ninguém da sua rádio, porque senão eu vou sofrer pressões. E citou até o nome de Milton Neves. Igor Munarim diz ainda, Capês sobre menor que matou Kevin. Se fosse meu filho, mandaria ele se apresentar na Bolívia. O Capês está gostando bastante de aparecer, né? Vamos aqui já falar logo de cara da emocionante vitória da Sociedade Esportiva Palmeiras. Que jogo do Palmeiras! É um exemplo para todos os clubes
do país. Realmente é muito legal, né? Muito legal a atuação do Palmeiras, uma atuação raçuda, uma atuação que empolgou a todos, não só aos palmeirenses. Há muito tempo, né, a gente não via tanta dedicação numa equipe de futebol. Palmeiras que honrou sim ontem todas as suas tradições, honrou a sua história, mesmo com uma equipe que é claramente limitada, né? A gente percebe que a equipe do Palmeiras tem sim limitações, mas ontem a superou na raça, na dignidade, na força de vontade. Palmeiras ontem parecia se multiplicar em campo, né? E mesmo com um jogador a menos, depois da expulsão do Wesley, conseguiu segurar o resultado contra o Libertad do Paraguai, que é uma equipe difícil, uma equipe acostumada a jogar Libertadores da América. Palmeiras que venceu com gol de Charles, um belo gol, né, entre as pernas do goleiro. Até aquele momento, até o momento da expulsão, Palmeiras mandava na partida, embora tivesse alguma dificuldade de criação, até pela limitação técnica do elenco, mas Palmeiras mereceu sim a vitória. Palmeiras que se classificou. Muita gente não acreditava, confesso, eu também tinha dúvidas, mas Palmeiras se classificou com uma rodada de antecipação para a segunda fase da Copa Libertadores. Realmente está de parabéns a Sociedade Esportiva Palmeiras. E falando de Palmeiras, o negócio foi tão empolgante ontem, né, que os jogadores do Palmeiras estavam dando entrevista coletiva, aquele negócio todo, e o Paulo Nobre invadiu a coletiva, o presidente do Palmeiras, gritando, né, e fazendo gestos, sangue na veia, sangue na veia. Há muito tempo, né, não se via tanta empolgação na equipe do Palmeiras. Mérito para o Gilson Kleina, que conseguiu colocar na cabeça dos jogadores que eles precisam dar o máximo de si para que possam superar as adversidades. Gilson Kleina, que a gente já criticou aqui bastante, né, tem restrições ao trabalho dele, acho até que ele ainda não é um técnico para o Palmeiras, mas está demonstrando evolução, principalmente no que diz respeito à motivação do grupo, né, a aglutinação do grupo. Isso sim é muito importante que isso aconteça. Bom, falamos do jogo do Palmeiras ontem, um jogo realmente importantíssimo, e já saiu o sorteio da Liga dos Campeões da Europa, né, o sorteio das semifinais, e são duas partidas realmente de tirar o fôlego. Duas partidas de tirar o fôlego. São elas Bayern de Munique e Barça, hein? Que sorteio danado, hein? Bayern de Munique e Barcelona, que a meu ver são as duas melhores equipes hoje da Europa, né? O Bayern de Munique é uma equipe fortíssima, base da seleção alemã, que é uma das favoritas a ganhar o Mundial de 2014. O Bayern de Munique joga, se não me engano, a primeira partida em casa contra a que eu considero, embora esteja com altos e baixos, a melhor equipe do mundo, que é a equipe de Lionel Messi, a equipe do Barcelona. Vamos dar uma olhada aqui. O Real Madrid pega o Borussia Dortmund, um jogo também dificílimo para o Real Madrid, mas nesse sim o Real Madrid é favorito. O Real Madrid tem uma equipe melhor que a do Borussia, embora o Borussia possa sim, dependendo do resultado que fizer em casa, complicar a vida da equipe madrilenha. Mas com relação a Barcelona e Bayern, não há favoritos. Sem dúvida nenhuma, não há favoritos. Embora o Barcelona possa, por ter Lionel Messi, possui sim uma vantagem, né, uma vantagem maior o Barcelona. Por isso, né, pode ser o fator desequilíbrio do confronto, que o primeiro confronto vai ser na Alemanha, hein? O que pode dar uma certa vantagem para quem joga em casa depois. Bayern de Munique e Barcelona, dia 23 de abril, é imperdível, hein? Logo, logo, 23 de abril, Bayern de Munique e Barcelona. E o Borussia também recebe o Real Madrid no dia seguinte, no dia 24 de abril. Aí no dia 30 de abril, o Real Madrid recebe o Borussia, né, no Santiago Bernabéu. E no dia 1º de maio, dia do trabalho, Barcelona e Bayern de Munique. Beleza, feriado que é para todo mundo assistir. Barcelona e Bayern, a gente já sabe, né, a decisão da Liga dos Campeões vai acontecer no dia 25 de maio no estádio de Wembley. É realmente para ninguém perder. E olha, entrem no blog do Juca Kfouri.
Ontem e hoje ele deixou nas suas postagens 2 links importantíssimos de matérias da Folha de São Paulo, matérias do UOL, né? Que mostra bem o passado de José Maria Marim, o presidente da CBF. Um passado de absoluta complacência com a ditadura e um passado recheado de atos de corrupção. Olha, foram mais de 100 documentos analisados pelos repórteres da Folha e você vê José Maria Marim metido em tudo que você imagina. Desvio de verba, superfaturamento. Vale a pena conferir, os documentos estão expostos, está bem relatado, bem da época que o José Maria Marim era vereador, da época que o José Maria Marim era governador. Olha, de enojar depois dessas matérias, e vem coisa mais por aí, vem mais coisa por aí. Depois disso fica difícil manter uma pessoa como José Maria Marim, de passado tão tenebroso, né? Tão tenebroso em tudo que você possa imaginar, desde o desejo de cooperar com a ditadura, de gostar realmente daquele regime, até os atos em si, os atos de corrupção praticados por seu governo. Marim que teve a cara de pau, mesmo depois de tudo isso, de processar o deputado Romário. Isso, olha aqui. Ele processou no Supremo Tribunal Federal, porque o Romário é deputado, né? Tem fórum privilegiado. A ação foi ingressada no dia 4 de abril de 2013. E o trecho que o Marim destaca para processar o Romário foi quando o Romário subiu na bancada e disse o seguinte: um cara que rouba medalhas e energia de um vizinho não tem moral para falar de Romário ou de qualquer deputado nessa casa. Esse presidente, que tem seu passado ligado à ditadura, não tem moral para nos criticar. Dá pena que uma instituição como a CBF passe suas diretorias de um ladrão para outro. Pesadas as críticas de Romário? Claro que são pesadas. Mas quem dirá que não são verdadeiras? Né? Quem dirá que não são verdadeiras? Twitter, @Rádio MediaCast, Twitter, @Rádio MediaCast, você participa aqui do MediaCast Esporte Clube. Deixa aqui seus questionamentos, faça como o Igor Munarim, que está sempre presente aqui e já está no Twitter da rádio, mostrando, né, sobre o Marim, que foi acusado de desvio de verba pública e tudo mais, e falando também que o Vicente Cândido desistiu de concorrer à presidência do PT. Desistiu porque não tem chance, né? Mas ele é bem o nível dessa gente. Bom, falando em Marim, a gente denunciou, né, na semana passada, depois repercutiu em diversas mídias, que o José Maria Marim teria utilizado o amistoso entre Brasil e Bolívia para poder se sair bem daquela questão, dizendo que não, vamos reverter 100% da renda para a família do Kevin. Isso ele disse num programa do Band Esportes. Mentiu, como sempre, como de hábito, José Maria Marim mentiu. E a verdade foi publicada hoje e foi especificada pela Federação Boliviana de Futebol. Vejam bem, a renda do jogo foi R$1.080.000. R$1.080.000. Sabe quanto vai para a família do Kevin? R$42.000. 5%. Marim disse que seria 100. 5%. Ou seja, quase uma esmola dada pela Federação Boliviana. Uma vida não vale uma quantia tão irrisória. Não vale quantia nenhuma, na verdade. Mas R$42.000 é estapear a cara da família, né? Realmente um grande absurdo. E falando em Marim, a gente lembra de FIFA, né? Que são todos semelhantes, né? Gente que também não é lá muito próxima da honestidade. Mas a FIFA teve uma resolução interessante recentemente, que foi a de tentar acabar com a moleza de empresários de futebol e investidores. A FIFA quer que a lei seja cumprida e apenas clubes de futebol possam transacionar jogadores com outros clubes, sem intermediários. O jogador não poderá ser vinculado a investidor, a clube de fachada, e vai limitar muito, né, a atuação dos empresários. Fez muito bem a FIFA. Nessa questão, a FIFA está agindo de maneira correta. Porém,
Vocês não vão acreditar, né? 25 dirigentes dos principais clubes de São Paulo não, do Brasil, 25 dirigentes dos principais clubes do Brasil tiveram a cara de pau de se reunirem para ver se encontram soluções de brecar essa resolução da FIFA. Só tem uma explicação para que dirigentes de clubes de futebol não queiram a moralização das transações de jogadores. É porque estão levando algum. É óbvio. Porque a melhor maneira do dirigente levar algum em transação de jogador de futebol é exatamente se utilizar do intermediário. Porque sai o dinheiro do caixa do clube, entra na conta do intermediário. Aí depois, meu filho, aí eles se acertam. Quer dizer, é muita cara de pau. Parabéns a 2 clubes que se mostraram abertamente contra esse tipo de ação dos clubes brasileiros. Parabéns à diretoria do São Paulo Futebol Clube e parabéns à diretoria do Atlético Paranaense. Os dois se posicionaram abertamente contra a ideia e mesmo que a gente sabe muito bem, todos ainda se beneficiem disso, é sempre muito bom saber que há quem quer que as coisas andem corretamente. É o caso, pelo menos pelo que se vê, do São Paulo Futebol Clube e do Atlético Paranaense. Bom, o Flamengo divulgou uma dívida absolutamente impagável. O Flamengo terá dificuldade muito grande até de amortizar essa dívida. Veja bem o rombo que os ladrões e incompetentes dirigentes anteriores do Flamengo deixaram no Clube da Gávea. São 750 milhões de reais em dívidas, sem contar o que virá por aí. Que o Flamengo já adiantou cotas, o Flamengo já tinha muita coisa que deveria receber e já foi adiantado, o Flamengo vai ficar sem dinheiro por um bom tempo. Não vai ser nada fácil para essa diretoria. É por isso que o torcedor do Flamengo tem que ter paciência. A diretoria do Flamengo só tem um caminho: voltar às origens. Voltar às origens. Esse é o caminho a ser seguido pela diretoria do Flamengo. Se o Flamengo insistir em montar grandes equipes, caras equipes que a gente já viu nem sempre dá certo, insistir em treinadores ganhando uma fortuna, e insistir principalmente nesse espertalhão que é o diretor de futebol do Flamengo, Paulo Pelaipe, que é empresário de jogador, não pode dar certo. Não pode dar certo. O Flamengo tem que voltar para as origens, tem que investir na categoria de base, porque em alguns anos vai ter jogadores formados no clube que custaram praticamente nada. Depois que esses jogadores subirem para a equipe principal, o Flamengo tem que criar alternativas para mantê-los algum tempo no elenco, para beneficiar o clube e depois, numa possível revenda, gerarem a receita necessária para que o Flamengo possa, enfim, crescer, amortizar o que deve e voltar a ter a grandeza que sempre teve o Clube de Regatas do Flamengo. Realmente não será nada fácil, o torcedor precisa ajudar. O torcedor tem que entender que o Flamengo está numa situação que dificilmente vai ter uma sequência de títulos se isso não acontecer, se essa mudança não ocorrer. Ou o torcedor do Flamengo vai escolher ter títulos esporadicamente, ou, se for mais inteligente, vai entender a situação para que quando o Flamengo alavancar de novo, os títulos se tornem rotineiros. Pois é. E na partida do Corinthians contra o San José, a partida que o Corinthians venceu até com facilidade, no estádio do Pacaembu, a facção criminosa Gaviões da Fiel aprontou novamente. Eles pararam um carro de som na porta do estádio do Pacaembu, incitaram a violência, gritos de guerra, gritos que foram levados para dentro do estádio do Pacaembu também. Eles gritavam: é guerra, liberdade ou guerra. Isso é para Fernando Capês, promotor, ex-promotor e deputado que está defendendo essa gente. Isso é para Walter Feldman, também está defendendo essa gente. O presidente do Corinthians, Mário Gobi, já vou falar de coisa grave aqui do Corinthians com essa gente também, né? Ao pastor Feliciano e todos os que estão jogando o que restou da biografia deles
no lixo defendendo essa bandidagem. A Band, que fez editorial, a Globo, que fez 2 fantásticos, né, para tentar salvar a turma do Tadeu de Macedo de Andrade, que é o líder dos Gaviões, que eles querem soltar com medo pelas ligações que ele possui com facções que são perseguidas pela polícia de São Paulo. E veja bem, hein? Para piorar a situação, o advogado dos Gaviões da Fiel, o senhor Ricardo Cabral, que é tratado como Doutor Gavião, subiu um carro de som, ligou pro preso, pro Tadeu, no presídio de Oruro, lá na Bolívia, e teve a cara de pau de colocar o celular, ou rádio, ou seja lá o que for, no carro de som. Ouça, eu vou colocar aqui para vocês escutarem, ouça bem o que foi falado pelo Tadeu nas mãos de um advogado, hein? A OAB precisa agir urgentemente contra esse tipo de profissional que traz notícia e ordem de preso da Bolívia para que outros incitem a violência. Ouça bem, você vai ouvir primeiro o Tadeu no rádio incitando a violência, depois um dos líderes dos Gaviões também, que é autoexplicativo o que vocês vão escutar. Eles querem quebrar tudo. Nós queremos que a guerra deles seja encampada pelo Estado. Eles não querem guerra, que o Estado dê a eles a guerra. Uma guerra de civilidade e de lei. Que façam cumprir as leis, que prendam quem as descumpre. O Estado tem que ir para cima deles. Não pode deixar o povo, principalmente o povo boliviano, que está sendo ameaçado por essa gente. O povo boliviano que não tem culpa de absolutamente nada e já é tão massacrado aqui, né? Já é tão massacrado aqui na cidade de São Paulo, até pelos próprios bolivianos que os escravizam, gente que vem de lá para escravizar o povo mais pobre. E por falar, estava falando o negócio do Marigob, com a torcida organizada. Hoje eu tô em casa, 7 horas da manhã, chega uma mensagem no meu celular, depois eu soube que chegou em outros celulares também. Mensagem da torcida organizada do Corinthians, dos Gaviões da Fiel, mais precisamente da chapa, que vai ter uma eleição amanhã nos Gaviões, de um tal de BO. BO que significa boletim de ocorrência. Já me disseram que esse cara teve preso por roubo, não sei se é verdade. E que o vice dele teve envolvido em assassinato, também não sei se é verdade. Embora eu não desconfie e nem duvide da informação. Mas realmente é absurdo. Quer dizer, eles tiveram acesso, esse tal de BO, acesso privilegiado, que evidentemente foi fornecido pela diretoria do Corinthians, ao mailing do clube. Todos os sócios do Corinthians receberam a mensagem no celular. O que é um grande absurdo, principalmente porque a diretoria do Corinthians tem como presidente um delegado de polícia que tem que combater essa gente. E, além disso, tem no Conselho Deliberativo, o presidente do Conselho do Corinthians é um desembargador. É uma coisa de louco, né? Uma coisa que não dá para entender, só no... Bom, nem é só no Corinthians, né? Mas é um absurdo realmente que tem que ser avaliado, né, pelo Ministério Público, que está deixando correr muita coisa frouxa por aí. Diretores do Corinthians que estão dizendo nos bastidores que a Caixa, que agora o banco que provavelmente deve ser o repassador do dinheiro do BNDES para o Corinthians, estão dizendo aí, para quem quiser ouvir, que a Caixa está na gaveta. É um absurdo, né? É um grande absurdo. Estão dizendo que a Caixa está na gaveta, que vai flexibilizar a preparação da documentação, inclusive assessorar o clube para preparar a documentação que pode liberar ou não o dinheiro do BNDES. Eu quero ver como é que vai sair esse dinheiro, hein? Quero ver como é que vai sair, para quem vai sair e que tipo de garantia terá a Caixa para receber esse dinheiro. A Caixa vai, evidentemente, viabilizar o negócio colocando o seu próprio patrimônio em risco, não tenha dúvida. Porque, só para todo mundo saber, se o Corinthians não pagar a dívida, quem paga é a Caixa. E quando a Caixa paga, quem paga é a gente. Pois é, e por falar em a gente, como que pode, hein? Nós, o Corinthians recebendo
uma grana violenta da prefeitura através dos CIDs, né, mais de 300 e tantos milhões, e a gente vê o CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, que é da prefeitura, abrindo no Diário Oficial pedidos de doações de equipamentos, hein? Computadores, ar-condicionado, TV, dizendo que eles não têm condições de trabalho. Peraí, quer dizer, tudo faltando, hospital sem equipamento, o CET sem equipamento. Olha que o CET arrecadou uma fortuna, 819 milhões em multas de trânsito só o ano passado. Quer dizer, falta o básico para eles trabalharem e a prefeitura distribuindo dinheiro para estádio de futebol. Realmente é lamentável, lamentável. E o dirigente do Corinthians, Edu Gaspar, que está em Manchester, né, participando da feira europeia SoccerX, desmentiu informações que estão sendo publicadas aqui no Brasil de que o Corinthians tem interesse no jogador Carlitos Tevez. Pelo menos Edu diz que por enquanto o clube não tem interesse, que o Corinthians já contratou quem deveria contratar. E eu acho também que o Corinthians, com esse negócio da Caixa, né, ele está bloqueando a grana do clube, não tem, na verdade, como contratá-lo, porque não tem dinheiro disponível. Essa é a grande verdade. Aquele papo do Dedé e tudo, o Corinthians, se vier para o Corinthians não vai pôr a mão no bolso, porque os empresários vão bancar, no caso a DIS, para depois colocá-lo no Corinthians. Outro assunto também que ontem ferveu na internet foi a reunião realizada por alguns vereadores de São Paulo, que assinaram o parecer 279/2013 sobre a criação de um parque na Água Branca, entre outras melhorias para o bairro, e que tratou de arrancar de São Paulo e Palmeiras toda a possibilidade de renovação dos terrenos cedidos pela prefeitura, ou seja, vai despejar São Paulo e Palmeiras dos seus CTs. Polêmico porque vento que vem tá lá, tem que vem tá cá. E não é o que está acontecendo. São Paulo e Palmeiras estão perdendo o direito aos seus terrenos e o Corinthians vem ganhando, né? Vem ganhando terrenos e estádios e CIDs e seja lá o que for da Prefeitura de São Paulo. Realmente é meio desproporcional, né? O que anda acontecendo. Vamos dar uma olhada aqui que o vereador Nelo Rodolfo, uma das pessoas que votaram, né, a favor de que São Paulo e Palmeiras perdessem seus CTs, entrou em contato com o blog, a assessoria dele indignada, dizendo não, o vereador não assinou nada com relação aos CTs de São Paulo e Palmeiras. Ou mentiu o vereador Nelo Rodolfo, ou pior, não está lendo o que está assinando. Porque diz aqui, ó, capítulo 4, as áreas verdes situadas no subsetor A2 e atualmente cedidas a São Paulo e Palmeiras deverão, quando devolvidas à posse do município, ser incorporadas ao parque urbano a ser criado no subsetor 1. Vamos ler aqui os vereadores que votaram a favor de tirar os CTs de São Paulo e Palmeiras. São eles: Andréa Matarazzo, Dalton Silvano, Nabil Bonduque, Nelo Rodolfo, Paulo Frange, Toninho Paiva, Adilson Amadeu, Jair Tato, Milton Leite, Paulo Fiorilo, Ricardo Nunes e Vadim Tran. Entre eles, né, o Toninho Paiva, que teve uma festa de aniversário paga pela diretoria do Corinthians, Adilson Amadeu, que é ligado à oposição do São Paulo, né, mais precisamente ao Aurélio Miguel, e o Vadim Tran, que é padrinho do dirigente corintiano, o André Negão. São Paulo e Galo, o jogo, um dos mais esperados da Libertadores da América, já tem 16 mil ingressos vendidos, hein? 16 mil ingressos vendidos já no primeiro dia, né, de venda. Certamente vai vender muito mais, vai lotar. E o São Paulo faz também, com relação ao ingresso, uma promoção para o jogo contra o 15 de Piracicaba, nesse sábado às 18h30 pelo Campeonato Paulista. Quem levar agasalho e cobertor não vai pagar ingresso. Uma iniciativa realmente muito legal da diretoria do São Paulo.
e não há garantia que o Rogério Ceni vá jogar essa partida, embora eu acredito que vá. E o Denis aqui está dizendo que está preparado para o jogo e que vai entrar em campo, se necessário, né? Tomara que esteja realmente preparado e que a mulher dele pare de twittar, né? Porque cada tweetada complica a vida do próprio marido. A gente está falando de organizada, de gaviões e tudo mais. Chegamos aqui a uma informação triste, né? Do presidente do Santos, Luiz Álvaro de Oliveira. Luiz Álvaro de Oliveira, para quem não sabe, eu vou contar a história. No dia da eleição dele, eu estava lá. Ele foi vítima das organizadas do Santos que recebiam dinheiro de Marcelo Teixeira, o então presidente. As organizadas invadiram no dia da apuração, aliás, na hora da apuração, no ginásio do Santos, invadiram para roubar as urnas da pancadaria. Não fosse a ação da polícia, que entrou com gás de pimenta e tudo mais, teriam conseguido o intuito. Mas passou um tempo, no mesmo dia o Luiz Álvaro falou para mim assim, eu estava lá, ele falou assim, não, você tá vendo só, isso que dá promiscuidade com torcida organizada, não sei o que, eu vou entrar, isso vai acabar. Não acabou. Pelo contrário, ele se uniu a eles, se uniu a o que há de pior na relação entre dirigente e torcedor organizado. Luiz Álvaro passou também a dar regalia para essa gente, em troca, claro, de não ser hostilizado no estádio em períodos de má fase, né? E também de ajuda política, evidentemente. Fizeram até reunião agora para renovar o acordo com a organizada, renovar o acordo. Nós sabemos bem o que é. Pois aí o Santos contratou um olheiro que ex-olheiro do Arsenal na Inglaterra, chamado Sandro Orlandelli. Muito estranho, hein? Muito estranho. Ele é uma pessoa que tem um currículo não tão bom, fracassou no Atlético do Paraná, e tem muita gente querendo saber quanto vai ganhar. Muito estranho, muito estranho. Nós vamos observar. Ele tem 43 anos, fala 6 idiomas. Com relação a isso não há nenhum problema. A questão é saber realmente se tem competência para avaliar jogador. Isso nós vamos ter que observar nos próximos meses. Eu até vou dar uma pesquisadinha para ver melhor o currículo desse rapaz. Quem sabe a gente encontra alguma coisa de boa ou ruim, né? E falando em Santos, a gente lembra do Elano. E o Elano fez uma rifa assistencial com um Maverick antigo dele, um Maverick de estimação. Arrecadou 250 mil reais. 250 mil reais. E quem levou o carro foi um ex-árbitro da Federação Paulista de Futebol. O nome dele aqui, deixa eu ver qual é o nome do árbitro, é Iranur Alfeu Barbosa. Trabalhou 12 anos na Federação Paulista de Futebol. Eu confesso, o nome não é estranho, mas eu não me recordo muito de atuações dele. O árbitro diz aqui: vou ficar com o carro, já era um modelo que eu tinha vontade de ter e uma paixão, mas não dava pelas condições financeiras. O carro é ótimo, é um avião, fora de série, estou curtindo muito danado. O problema é que quando você compra um Maverick, se você não comprar um posto de gasolina junto, a situação fica complicada. Bom, antes da gente ir aqui para as pelejadas, vamos só dar uma passada rápida aqui pela rodada do Campeonato Paulista. Teremos agora, já começou hoje, daqui a pouco, 19 horas e 30 minutos, entra em campo Paulista de Jundiaí e Ituano. Paulista e Ituano é um jogo sem muita previsão. Atlético de Sorocaba e Oeste jogam também às 19 horas e 30 minutos em Sorocaba. O Oeste, a meu ver, é favorito. Amanhã teremos Penapolense e São Caetano. Penapolense favoritíssimo, São Caetano praticamente rebaixado. Santos entra em campo também contra a União Barbarense. Jogo difícil, hein? Santa Bárbara do Oeste. Tudo pode acontecer. São Paulo e 15 de Piracicaba. O jogo dos agasalhos. São Paulo joga amanhã no Morumbi contra o 15 de Piracicaba. É favorito São Paulo Futebol Clube. Palmeiras entra em campo no domingo, hein? Palmeiras e Guarani no estádio do Pacaembu. O que poderia ser um clássico hoje é totalmente desnivelado, né? O Palmeiras está em melhor fase e o Guarani numa draga de dar pena. Estádio do Pacaembu. Corinthians vai para Lins. Corinthians joga em Lins contra o Linense. Não sei se com a equipe principal ou não, mas de qualquer maneira o Corinthians é o favorito.
Botafogo de Ribeirão Preto e Bragantino no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. É um jogo também de arrepiar, hein? Mas o Botafogo, por jogar em casa, está fazendo boa campanha, é o time que deve vencer a partida. Ponte Preta e Mirassol jogam no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta tem que ganhar o jogo para poder se posicionar melhor na tabela, embora já esteja classificada para as oitavas de final. E finalizando, o time do Lula, hein? São Bernardo e Mojimirim jogam em São Bernardo do Campo. Vamos dar uma olhada aqui. Igor Munarim permanece aqui com a gente no Twitter. Igor Munarim sempre realmente fiel a todos nós, agradecendo também a todos os ouvintes que estão nesse momento eles sintonizados aqui na Rádio MediaCast, nos dando a boa audiência habitual. E chegou a hora das pelejadas, hein? Vamos lá, pelejadas. Opa. As pelejadas. As pelejadas. As pelejadas. Hoje não tivemos as pelejadas feitas por Luiz Mateuso Júnior, mas o homenageamos, né? Luiz Mateuso Júnior, fisioterapeuta, nosso ouvinte, que está sempre contribuindo aqui com a Rádio MediaCast e com o MediaCast Sport Clube. Hoje eu mesmo separei, espero que seja do agrado, né, de todos vocês. Hoje, dia 12 de abril, em 1924, morria Enrico Ferri, escritor e político italiano. Em 1932, entrava em erupção, entravam 8 vulcões na Cordilheira dos Andes, hein? A violência foi tanta que as cinzas chegaram à cidade chilena de Valparaíso e às cidades de Buenos Aires e Montevidéu. Poxa vida, em 1932. Em 1945 morria Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos por 4 vezes. E no mesmo dia assumia, em 1945, Harry Truman, após a morte, evidentemente, do Roosevelt. Em 1950, o príncipe Ranier subia ao trono de Mônaco. O príncipe esse, famosíssimo amigo de Ayrton Senna da Silva, Ayrton Senna que fez história nas pistas de Mônaco, né? Muitas vezes recebeu a premiação do príncipe Ranier, e amigo também de Galvão Bueno, hein? Galvão Bueno que mora lá no Principado de Mônaco, mora mal, hein? Em 1955 tivemos uma grande notícia, né? Uma grande vitória contra a poliomielite. Anunciou-se a vacina BCG, que mostrou eficácia em 80% dos casos. Hoje a poliomielite praticamente erradicada, né? Pelo menos aqui no Brasil não se tem notícia da doença. Em 1956 nascia o ator norte-americano Andy Garcia. Andy Garcia que fez parte também da trilogia O Poderoso Chefão. Terceiro filme, Andy Garcia teve um papel importantíssimo no Poderoso Chefão, parte 3. Em 1981 morria o campeão mundial Joe Louis, boxeador norte-americano, um dos maiores boxeadores de todos os tempos. Morria também outro boxeador, só que em 1989, o Sugar Ray Robinson, um dos grandes boxeadores da história do esporte. Bom, hoje, como vocês perceberam, o MediaCast Sport Clube é um pouco mais curto, né? Temos aqui algumas atividades a serem feitas aqui na Rádio MediaCast, mas de qualquer maneira agradecemos e muito a audiência de todos vocês. Contamos com a mesma presença, né, a participação de todos na próxima segunda-feira, quando estaremos de volta. Segunda-feira, a partir das 18 horas, aqui no MediaCast Sport Clube. Muito obrigado e até a próxima!